Bom, belo dia, Belisa. Bom período, tudo bem? Se puder falar de onde você é, esperar o pessoal entrar. Hoje a gente vai ter bem pouco público, porque a Rede Remax está fazendo agora o informe justamente às 10 horas da manhã. Mas não tem problema, a gente não faz para o público, né? A gente faz para compartilhar a informação e depois fica gravado aqui, disponibilizado para quem puder assistir. Então, grande Léo, bom irmão. Leide, bom dia, tudo bem? E aí? Olha, vamos que vamos, né? Seguindo, Claudinha na área. Deixa eu chamar já a Claudinha. Bom dia. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Me escuta bem? É que eu tô tentando não usar o fone, que para mim é melhor. Super bem. Então tá joia. Então, hoje vamos ver se a gente consegue fazer, né? Se Deus quiser, a internet nos permitir. Não, hoje não vai cair. Aí, e eu estava falando aqui, a gente deve ter poucas pessoas hoje, porque hoje tem o informe de resultados do trimestre da Rede Remax, né? Então tá toda a Rede Remax ligada lá das 10, agora começou às 10 horas, mas não tem problema, porque isso aqui fica gravado e depois a gente vai colocar no YouTube também. O importante Beleza. é a mensagem para as pessoas sobre, né, sobre o homestaging, algo tão importante. Então, enfim, eu queria primeiro te agradecer, Claudinha, muito, de novo. Eu que te agradeço. Não, da mesma forma, dizendo que é um prazer enorme estar com você. Não sei se o som tá legal. Para mim tá. Deu uma travadinha, mas agora já voltou. Tá saindo por aqui. Estranho. Enfim, vai assim mesmo. Então, o que eu queria dizer que eu te agradeço muito pela tua disponibilidade, né? Por compartilhar com todo mundo o que você já tem feito, que tem dado bastante resultado. Eu sei que você foi buscar isso e investiu muito tempo, muito dinheiro, muito conhecimento, né? Enfim, muitas horas para estar onde você está hoje. E é uma generosidade tão grande sua de compartilhar. Então, eu queria te agradecer. E, enfim, que você pudesse contar para a gente a tua história, né? Você falou que você era jornalista, a gente começou a pegar um pouquinho da tua história Sim. Então, Acre, obrigada. Eu que quero te agradecer pelo convite. É sempre que eu encontro com você pessoalmente, ou quando a gente consegue conversar pelo WhatsApp ou pelo Insta, eu sempre te falo quanto eu admiro o teu trabalho, a forma como você trabalha, a paixão que você tem pela profissão. Então, para mim é uma honra estar aqui contigo. Eu te agradeço de coração por esse convite. Então vamos lá. Minha formação, eu sou formada em jornalismo, mas eu atuei muito pouco, assim, na época da faculdade só, e depois eu me dediquei muito ao turismo. Eu trabalhei muitos anos na área de turismo. Eu trabalhava, inclusive, com uma operadora lá de Portugal, que é a Abreu. Não sei se você conhece, a Abreu é a maior operadora de turismo do mundo. E eu era representante deles aqui em Santa Catarina, e por conta disso eu viajava muito, Acre. Eu saía para viajar na sexta-feira e voltava na segunda e voltava para casa na sexta-feira. E aí nessa época eu tinha minha filha, estava demandando muito, e eu estava já cansada de viajar, enfim, já tinha decidido que eu ia sair do turismo. E aí um dia, num bate-papo assim informal com alguns amigos, um amigo meu me falou: Cláudia, eu acho que você tem tanto perfil de corretora de imóveis, né? E eu fui para casa com aquilo pensando, né? Será, né? E aí eu pensei assim, sabe, Acre, talvez você concorde comigo. Como corretora, eu conseguia juntar tudo que eu gostava, que era comunicação, vendas e gente. Eu adoro gente, eu adoro me comunicar e eu adoro vender. é requisito, concordo. Então, assim, aí eu pensei, pô, fantástico, eu vou conseguir juntar 3 coisas que eu gosto muito em uma profissão só, mas eu preciso aprender, não é só me jogar no mercado. E então eu fui fazer o curso do IBREP, eu decidi que ia tirar um ano sabático, e eu fui fazer o curso do IBREP, de TTI, e já assim, sei lá, primeira prova que eu fiz, assim, eu já percebi que realmente era o que eu gostava de fazer. Eu me identifiquei demais ali. E aí eu comecei a estudar, eu devorei o curso que era para ser feito em 10 meses, eu fiz acho que em 5.
E aí eu fui fazer um estágio numa imobiliária tradicional aqui em Florianópolis. E aí ali foi uma escola para mim, porque quando eu entrei ali, eu aprendi desde o comecinho, né? Desde a captação do imóvel, era uma imobiliária pequena, então eu aprendi desde a captação até o fechamento da venda. Então eu passava por todos os processos e ali eu pude ver o que eu gostava e o que eu não gostava na área imobiliária. E aí foi através disso que eu comecei a fazer curso, que eu acabei até te conhecendo os meninos do Café Imobiliário, e aí eu comecei a estudar bastante para ver realmente em que nicho que eu me encaixava, o que eu gostava de fazer para fazer com excelência. Então foram 4 anos aí me dedicando a estudar para realmente encontrar o nicho que eu gostaria de trabalhar. Então, isso é importante você falar, porque as pessoas têm a mania de achar que o sucesso é algo que você faz em 6 meses, né? E daí 6 meses não tive resultado, eu desisto, vou fazer outra coisa. E elas É, galho em galho, né? E não tem sucesso em nada porque não se dedica a nada. Eu acho que sim, sim, para a gente colocar uma meta, ter um propósito primeiro que nos dirige, né? Colocar uma meta até que nos faça sair da cadeira, né? A famosa TBC, tirar a bunda da cadeira, uma meta sim, arrojada, tirar a bunda da cadeira. e, e como você falou, e investir tempo. A gente precisa investir tempo, investir energia, investir dinheiro em nós próprios, né? Isso que é legal. Verdade. Conhecimento. Então, no mercado imobiliário eu vejo isso muito, me frustra, eu fico frustrado por eles. Quando eu vejo as pessoas entrar e sair, eu falo, cara, que pena, você não entendeu nada do tamanho da oportunidade que você está tendo, né? Nem tentou, né, Acre? Eu vejo muita gente que nem tenta, né? Eu Pois, lembro, Akram, quando eu decidi que eu ia para Portugal com os meninos do Café Imobiliário, muita gente zombou assim de mim, tipo, mas o que tu vai fazer em Portugal, né? Para que você precisa ir para Portugal fazer curso de corretora, né? Eu não pretendia me mudar para Portugal, muito pelo contrário, enfim. Mas assim, foi uma semana de dedicação tão grande e que eu aprendi tanta coisa que mudou tanto o meu mindset, né? Eu tive a oportunidade de fazer o curso ali na Remax com a Eliane Ribeiro, que é top das galáxias, e ali com a Eliane eu aprendi, por exemplo, a quantidade de imóveis, né? Na imobiliária que eu trabalhava, a gente tinha meta de captação. Então era uma pressão muito grande sobre captação e era uma coisa que eu não gostava de fazer. Hoje é uma coisa que me dá muito prazer. Hoje eu trabalho basicamente com o cliente vendedor, que é o que me dá mais prazer. A Marciele caiu, foi comigo para Portugal. Então, assim, ali a gente aprendeu. em Portugal, está com a Eliane é a nossa embaixadora e a Mônica é a nossa rainha, tá aí ela. Tá todo mundo aí. Você deve E fazer aí, fazendo um agora sensacional, imperdível. Você que gosta de estudar e se qualificar e todo mundo que está aqui, eu tenho acompanhado ela. entra no site dela, você vai adorar. A gente vai começar, todos nós vamos começar o curso de novo na próxima formação. Ela está terminando Que uma turma. legal. E aí foi assim, Nathan, eu já voltei de Portugal, a Eliane ali deixou muito claro que trabalhar poucos imóveis rendia muito mais do que você trabalhar muitos imóveis, e ali já mudou o meu mindset, né? Ali eu já percebi que realmente eu precisava me readaptar, que ali, que o segredo não estava em quantidade, mas estava em qualidade. Então, depois eu fui para Miami com os meninos também. E ali em Miami, você morou ali nos Estados Unidos, trabalhou, você sabe que ali a exclusividade é obrigatória, né? Então eu voltei de lá com essa mentalidade. Eu preciso captar com exclusividade e trabalhar poucos imóveis, porque trabalhando poucos imóveis eu vou ter muito mais resultado, porque eu vou conhecer muito melhor o imóvel, o cliente, a história daquele imóvel. E é muito mais fácil você passar isso para o cliente vendedor quando você tem muito mais propriedade de falar do imóvel, né? Então ali eu mudei o meu mindset e aí eu decidi seguir carreira solo. Como não se encaixava o perfil da onde eu trabalhava com a minha mentalidade, eu decidi trabalhar carreira solo e sempre em busca de conhecimento. Não parei de estudar em momento algum até que eu cheguei no home stage. Não, excelente. Ontem a gente fez uma live com o Rick Carrot, né, que é Eu também assisti. e ele falou uma coisa muito legal. Ele fala assim, você precisa fazer as pessoas se sentirem confortáveis com você. Simples assim, né? Certeza? Falo com dezenas de corretores e esses corretores muitas vezes mal preparados, né?
e que só querem a venda, só querem a captação, só querem um número, não estão preocupados com ela de verdade. Então, quando você consegue mostrar que você é o especialista, que você domina a informação, que você trabalha com poucos imóveis, que você trabalha muito bem, com qualidade, com dedicação, você se preocupa por ela, ela se sente confortável com alguém assim. Qualquer de nós se sente, né? Quando a gente tem atenção. Então, isso é a base de qualquer negócio. E como você Sim. vê, ou seja, você trabalha todas essas vertentes, na minha opinião. Você conhece muito bem o mercado que você atua, você passa a conhecer melhor as pessoas, ainda você vai buscar técnicas, né? Coisas que estão lá fora, que estão acontecendo, que aqui ainda não aconteceu. Então você tem a chance de ser o que está acontecendo hoje na sua carreira, de ser uma referência na sua região, na sua cidade, porque não até numa área maior, de homestaging, né? Sim. E aí foi assim, né, Acra? Eu nessas minhas constantes buscas de conhecimento, eu viajo muito para São Paulo, eu tenho família em São Paulo, eu vou sempre fazer curso em São Paulo, mas eu sempre procuro ficar em apartamento de Airbnb. E eu comecei a notar, né, quando eu entrava em alguns apartamentos que eu locava, eu sentia a mesma coisa que eu sentia quando eu fazia algumas captações, que era não me sentir bem dentro do ambiente. Às vezes eu ia captar um imóvel e eu chegava na casa e eu sentia que tinha alguma coisa que não me agradava ali, mas eu não sabia te dizer o que era. Às vezes era uma casa linda, uma casa num condomínio, enfim, que tinha toda a infraestrutura, e eu percebia que tinha alguma coisa que me incomodava e eu não conseguia, eu ia para casa com aquilo. O que me incomodou naquela casa? E lá nos apartamentos que eu alugava em São Paulo, no Airbnb, eu conseguia perceber a mesma coisa. Uns eu me sentia super bem e outros eu não me sentia bem. E eu comecei a refletir isso. E eu sou muito de caderno, enfim, eu começava a anotar, assim, bem tranquilo, assim, chegava em, esse apartamento eu gostei da roupa de cama, não gostei da roupa de banho, gostei da entrada, gostei do cheiro, enfim, comecei a pontuar isso, né? Fazer uma coisa bem detalhada. E aí eu comecei a notar isso. O que me incomodava nas casas que eu visitava, que eu fazia captação, era realmente a quantidade de informação que tinha dentro daquele imóvel. Então eu pensava assim, se eu, como corretora, já não estou me sentindo bem aqui dentro, o futuro comprador provavelmente também não vai se sentir. Só que eu precisava de uma chancela para poder falar isso para o meu cliente vendedor. Eu não podia chegar lá simplesmente como opinião minha, né? Chegar, olha, eu acho que você tem que tirar aqui porque eu não gosto disso, né? Eu tinha que ter um dado técnico em relação a isso. E aí eu comecei a estudar. Aí eu me inscrevi num curso sobre Airbnb, né? Falei, vou fazer um curso que aqui talvez eu consiga alguma informação. E ali naquele curso, enfim, eu aprendi todo o processo do Airbnb, enfim, e tinha só uma parte muito pequena que ele falava sobre decoração de apartamentos, de imóveis para Airbnb. Eu falei, talvez seja aí o que esteja me faltando, né? E aí eu comecei atrás e juntou muita coisa ao mesmo tempo, Acre. Eu tinha uma casa minha aqui em Florianópolis que eu queria alugar, que eu queria morar mais perto da escola da minha filha, do trabalho do meu marido, enfim. E a gente decidiu que a gente ia pôr minha casa para alugar e vir morar aqui mais para o centro. E aí eu decidi colocar a casa para alugar e a gente já, ao mesmo tempo, eu já mudei para o apartamento, já que minha casa ficou lá vazia para alugar. E nesse meio tempo, eu percebia que as pessoas se sentiam tão incomodadas na minha casa quanto eu me sentia quando eu ia fazer as captações. E aí um dia eu falei, não, cara, tem alguma coisa que eu precisava, eu sentia que era alguma coisa. E aí eu joguei no Google, né? Como acelerar a venda de um imóvel, como arrumar uma casa para vender. E aí eu caí no conceito do homestaging. E aí eu caí sem querer na página da Shai, que para mim é a maior referência de homestaging no Brasil. E aí eu vi ali, quer acelerar a venda do seu imóvel? E aí, Akram, brilhou os olhos. Aquele dia, sabe aquela coisa do olho brilhar e você falar, é isso, é isso. E aí como eu já tinha escutado esse termo nos Estados Unidos, aí eu fui atrás, falei, é isso, é o homestaging que vai fazer a diferença na minha carreira, né? E aí eu, no mesmo dia, entrei em contato com a Chay, o curso online dela ia abrir. Eu sei que assim, Akram, eu decidi que eu ia
fazer o homestage na casa que eu tinha para alugar, para ver se ia dar resultado. Sabe aquela coisa, casa de ferreiro, espeta de pau? Eu falei, é isso. E aí eu peguei, fui para minha casa, né? Passei uma tarde lá, descartei um monte de coisa, organizei, fiz o homestaging, nananã. Na primeira visita, te falo de coração, na primeira visita após o homestaging feito, a minha casa foi locada. Pelo valor, teu som tá ruim, deixa eu ver se é aqui. A primeira impressão é aqui. A primeira. Dizem que a gente tem 90 segundos para encantar o cliente, né? Então foi através disso. Aí eu consegui comprovar. Falei, então a técnica funciona. Eu fiz na minha própria casa e a técnica funcionou. E então aí eu mergulhei de cabeça. Né? Você me conhece, sabe quando eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer bem feita. E aí eu comecei a estudar, comecei a pegar dados, comecei a testar com os meus clientes, conversar com os meus clientes, explicar para eles que eu estava fazendo curso, né, e que eu queria colocar isso em prática. E aí eu terminei o curso online. Qual o nome da referência? Chay Campus, estão me perguntando aqui o nome da referência, depois a gente coloca aqui embaixo. Como é que escreve? E aí... É com o S? Acran, é com S, S-H-A-E, Chay. E o site dela é chay.com.br. Ótimo. Inclusive, para quem tiver interesse, a Chay vai lançar um curso agora em maio. Ela vai lançar uma minissérie de 4 capítulos, eu conversei com ela ontem, de 4 capítulos falando sobre homestaging, e aí ela vai lançar o curso agora em maio, que foi o primeiro curso que eu fiz, que foi o curso online, que é um curso super completo. Eu aproveitei muito, comecei a colocar em prática já o curso, e agora no comecinho do ano eu fiz o curso prático. Eu fui para São Paulo, foram 22 horas de imersão, nós estávamos em 8 pessoas, e aí a gente fez o curso de imersão, e foi assim, foi fantástico, Acra, assim. Aí eu já voltei decidida que eu só trabalharia com imóveis onde eu conseguiria fazer um homestaging, porque realmente, estudando números de fora, aqui no Brasil é muito novo, né? Para quem não sabe, olha nosso amigo Matheus Brilhante aí. Esse é brilhante de fato. Sabe que, na verdade, assim, né? Eu até conversei com ele outro dia, mandei uma mensagem para ele, que ele teve... Você teve aqui, né, Acra? A gente se encontrou aqui em Florianópolis, né, no evento do Matheus, e ele citou a Chay, e eu tinha fotografado. Quando eu entrei no site ali, que eu disse que eu achei a Chay, eu falei, peraí, que eu acho que eu já vi esse nome em algum lugar. E aí eu fui olhar as fotos e falei, foi o Matheus Brilhante que falou aquele dia do evento dele. Tanta coisa que ele falou aqui, tantos aplicativos. Ontem até pro Rick eu falei aplicativo de WhatsApp aí, que o cara lá nos Estados Unidos não sabia e o Matheus sabia, tá vendo? Então eu tinha fotografado, porque ele foi passando e eu fui fotografando. E aí quando eu entrei no site da Chay, eu falei, cara, mas eu já vi esse nome. E aí eu fui olhar nas minhas fotos e aí tinha sido no dia do evento que a gente estava juntos que eu conheci. Enfim, aí voltando, que eu já me perdi, que eu falo mais que o homem da cobra, como diz minha filha. Sabe uma coisa, desculpa te interromper. A gente foi na convenção da Remax do ano passado, ou do ano retrasado, não me lembro. E veio uma americana linda, e é uma senhora já, ela deve estar com seus perto de 70 anos, 60, 70 anos. E ela é uma referência mundial também em homestaging, né? Que ela começou a fazer isso lá algumas décadas atrás, né? 20, 30, 40 anos atrás, não sei, muito tempo atrás. E ela disse que ela falou assim, eu usava a minha percepção feminina, né? Aliás, diga-se de passagem, vocês estão dominando o mercado imobiliário não por acaso, vocês de fato são preocupadas com os detalhes, com os mínimos detalhes, isso faz toda a diferença, né? Então ela falou isso, eu trazia de casa tudo. Ela trazia roupa de cama, umas almofadas, uma florzinha, ela trazia tudo, ela remodelava, ela falou, aquela mesma flor eu colocava em todos os cômodos, mas toda a foto tinha uma flor, enfim. E ela deu um dado que eu desconhecia, isso que eu achei legal. Ela falou, além de tudo, primeiro que ela mostrou as fotos das mulheres de Hollywood, as atrizes, normais e maquiadas. Depois ela mostrou os imóveis normais e homestaging. Mesma coisa. Olha como transforma. Seja uma mulher, um ser humano, quanto um imóvel. Transforma se você preparar.
E depois ela deu um dado que ela disse assim, vocês sabiam que para cada $1 investido no imóvel, né, ou seja, você vai arrumar ele, você vai gastar $1.000. Você valoriza ele em 5 vezes. De 5 a 10 vezes. Então, se você investiu $1.000, você pode... Não, desculpa, não é 5 vezes. É para cada $1.000, eu acho que era $50.000. Que você deixa de ter... Não, é $5.000, $5.000. Você deixa de ter... Como é que fala isso? Contrapartida. Uma proposta, uma oferta mais baixa. Então, se essa parede estiver estragada, e você gastar R$1.000 para você arrumar essa parede, acho que você está travando, né? Pronto, você não vai receber uma proposta de 5.000 abaixo, só porque ela estaria estragada. Então é um dado muito Vai receber relevante. muito menos. Isso, exato. Eu achei muito legal. Eu não vou colocar a forma que ela colocou, mas é importante. Na verdade, assim, né, Akram, o homestaging aqui no Brasil, ele é uma técnica nova. O nome homestaging, a tradução literal dele seria uma encenação de uma casa, né? Mas eu, Cláudia, particularmente, não gosto muito desse nome, encenação, porque parece uma coisa meio de enganação. Então, eu prefiro falar que o homestaging é uma técnica de marketing que acelera a venda ou a locação de um imóvel. Porque, na verdade, é assim, né, Akram? Quando ele nasceu lá nos Estados Unidos, na década de 70, ele foi criado por uma corretora de imóveis, bem no comecinho da década de 70, em 72, se eu não me engano, e ela começou a ver essa necessidade, que talvez fosse a mesma necessidade que eu tinha aqui, mas eu não tinha concepção dela, né? De que alguma coisa ali me incomodava, ela começou a perceber que se ela arrumasse a casa desse cliente, talvez ela venderia mais rápido. E de fato é isso que acontece. Aqui no Brasil, Akram, como é muito novo, né? A Associação Internacional está chegando agora aqui no Brasil, então a gente não tem dados técnicos para passar. Olha, vendem tanto aqui no Brasil, valoriza tanto, por isso que eu prefiro não falar em valorização, né? Porque assim, isso é muito relativo. Se você fizer um homestaging, que você fizer uma reforma na casa, por exemplo, obviamente essa casa vai ser valorizada. O homestaging, eu, por exemplo, eu não fiz nenhum homestaging ainda que eu precisei fazer grandes reformas, né? Então eu fiz toda a parte técnica do homestaging, que é o descarte, a organização e a aplicação do homestaging. Então assim, não tem como eu te falar, olha, isso valorizou a casa. Só que como ele acelera de fato a venda do imóvel, tudo aquilo que você perderia com esse imóvel parado no mercado, você acaba ganhando. Então, assim, eu prefiro não te falar, vai valorizar X o imóvel, enfim. Tem alguns dados já de fora que dizem que valoriza imóvel, que valoriza de 5 a 10%, mas aqui no Brasil a gente não tem ainda esse dado. Então, assim, eu prefiro ter muita cautela para falar isso, para não ter nenhum corretor chegando depois para o seu cliente, nem falando, não, eu escutei que o homestaging valoriza em 10% o seu imóvel. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita cautela. Então, assim, fazer o trabalho bem feito, divulgar o trabalho do homestaging, que aqui no Brasil é muito novo, assim, isso é uma coisa que tem me encantado fazer, Akram, porque, assim, eu percebo nos clientes que eu fiz o homestaging até hoje, aquele efeito uau, sabe? Quando o próprio cliente fica satisfeito com o trabalho que você fez. Então, assim, é isso que tem me motivado a estudar técnicas novas, isso que você falou da florzinha. Antes, para mim, isso parecia uma coisa tão... não precisa, sabe? E hoje, para mim, é uma coisa que realmente precisa. Então, assim, eu peço, com essa coisa do coronavírus agora, né, que a gente teve que se reinventar, né? Então, assim, por exemplo, antes, quando eu pegava uma captação, eu ia na casa do cliente e aí eu já entrava no assunto, no tema do homestaging e já oferecia o serviço, né? Assim, algumas perguntas, até ontem eu recebi uma mensagem de uma corretora me perguntando se eu cobrava o serviço. Eu cobro, né? Porque assim, eu estudei para isso, eu aprendi a técnica, então eu cobro o serviço, independente de eu ter exclusividade. Claro que cada um tem uma forma de trabalhar. Você pode dizer, a Alexandra está falando aqui, pelo menos podemos dizer que não valoriza, com toda certeza. Isso a gente pode afirmar, não desvaloriza. Porque quando você neutraliza um ambiente, Akram, você tira do cliente qualquer objeção. Né? Então, por exemplo, assim, se você entra numa casa que ela tá ali com
vamos falar de um banheiro, né, por exemplo, depois a gente entra na parte da técnica. Se você entra num banheiro, o banheiro está com toalha pendurada, sabonete usado, aquilo te causa um mal-estar. Então você percebe que o cliente, tem vários corretores aqui que vão poder afirmar isso para mim, quando você entra num banheiro assim, você entra e você automaticamente já sai, porque você não se sente à vontade com aquilo. Né? Aquilo te causa um mal-estar, né? Você parece estar invadindo o espaço. Falar Quando mais, você faz. não só no banheiro, às vezes você entra numa casa, eu já entrei em várias na minha vida, e as pessoas adoram pets, e você entra, a casa tá fedendo pet. Né? Por Sim, goste de pet, talvez a próxima pessoa que vai comprar não gosta daquele cheiro do teu pet, sabe? é. Pet é um assunto que a gente trata muito no homestage, assim. Eu, por exemplo, eu tenho 2 cachorros em casa. Eu sou apaixonada por cachorro. Mas eu gosto. Não significa que a pessoa, quando vai vir visitar a minha casa, também goste. Então, Isso. assim, no homestage, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em despersonalizar o ambiente, que inclui isso também, inclui o pet. Outro dia eu virei agora a maluca dos portais imobiliários, né? Eu entro no portal imobiliário e fico olhando as casas para ver aonde eu encontro erros ali, né? E eu vejo muita foto, Acra, muita foto de pet em cima da cama, é gato em cima da cama, é gato na cozinha, então assim, é gato na varanda, é cachorro, enfim, isso não atrai o cliente, né? Não atrai, porque para a pessoa que tem o animal, aquilo faz todo sentido, né? Mas para quem vai visitar a casa, aquilo não faz sentido nenhum. Né? Eu estava comentando outro dia numa live que eu, por exemplo, eu gosto muito de viajar e trazer muita lembrancinha de viagem. Acho que muita gente faz isso. Só que isso tem sentido para mim, Acra, só para mim. Que fui lá naquele lugar, que escolhi, que comprei. Aquilo faz parte da minha história. Se eu for colocar a minha casa para vender, aquele monte de quinquilharia, vamos dizer assim, não vai fazer sentido nenhum para você, por exemplo. Uma parede cor-de-rosa que a tua filha adora, na hora de vender, pinta de branco ou de neutro, né? Claro. É outra coisa que eu lembro uma experiência minha, lá na Bahia. Eu cheguei lá numa casa e tinha foto de todos os entes queridos já falecidos na parede. E aquilo me subiu um arrepio, sabe? Porque Claro. se eu fosse um comprador nessa casa aqui, jamais eu ia querer morar aqui. Porque deu uma energia estranha, assim, com todo o carinho que você pode ter com seus entes queridos. Mas na hora que você for vender a sua casa, invitar alguém, né, convidar alguém de fora para entrar na sua casa, você tem Sim. que personificar, não é isso? Acho que homestaging. Tem uma frase, Akra, que eu gosto muito, que é assim, ó, a casa que você mora não é a casa que você vende, Perfeito. né? Então, Perfeito. é bem isso. Então, assim, ó, qual é a primeira coisa que o corretor tem que colocar na cabeça do cliente é que ele precisa, quando ele decide vender um imóvel, provavelmente tem, não sei uma porcentagem para te dizer, mas eu vou te dizer que de 30% a 40% de coisas que a pessoa tem na casa que ela não vai precisar quando ela mudar para uma outra casa, seja maior ou seja menor, Verdade. né? É um monte de coisas. Então, assim, a primeira coisa que eu faço com o homestaging, eu tenho um checklist. Eu criei um checklist do imóvel. Quando eu vou fazer a captação do imóvel, então, assim, é óbvio que eu vou olhar para um geral. Eu, Cláudia, trabalho só com imóveis de terceiro, eu trabalho só com imóveis usados. Então, assim, obviamente, quando eu chego num imóvel, tem uma parede mofada. Eu, Cláudia, não faço isso, né? Ó, a Chay entrou aí. Para quem queria saber, a Chay Homestaging tá aí. Então, é assim, né, Acra? Então, assim, não é que eu vá fazer o homestaging na casa e deixar a parede mofada. Não, aí eu vou fazer uma parceria. Eu vou fazer parceria com empresas de reforma ou com um pedreiro, enfim. Então, tem essa primeira análise da casa num contexto geral, né? Porque não adianta, por exemplo, eu ir lá fazer o homestaging na casa se essa casa tiver com um problema de infiltração. Né? Ela não vai vender a casa mais rápido por causa do homestaging se ela tiver com essa parede com infiltração. Então, assim, é todo um contexto. Não é chegar lá, fazer o homestaging e esquecer o que está por trás desse imóvel.
Então, assim, isso é muito importante. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas você faz reforma também? Não, aí cada um dentro do seu quadrado, né, Akran? Cada um é especialista numa área. Eu, Cláudia, não trabalho com obra, eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira, eu sou corretora de imóveis, que me especializei em home staging, então eu tenho essa visão. Quando eu entro numa casa, eu consigo ver o que pode ser tirado ali, que vai valorizar o imóvel, né? Valorizar não, que vai acelerar a venda do imóvel, que vai deixar ele mais neutro, mas eu não tenho visão de arquiteta. Então, assim, eu não vou chegar lá e falar, ah, acho que tem que tirar essa parede, né? Isso daí eu deixo para um especialista na área, um arquiteto, um engenheiro, enfim. Então, assim, a primeira coisa é você fazer essa avaliação geral do imóvel. Feito isso, então vamos lá, eu trabalho com imóvel de terceiros, enfim, eu chego lá e eu vejo que esse cliente tem muita coisa para descartar. Então, essa é a primeira coisa que eu faço no home staging, é o descarte. Até eu tenho feito alguns vídeos no Instagram de passo a passo, assim, né, do que descartar em cada ambiente. São vídeos rápidos, Akram, porque assim, tu já me falou, por que você faz vídeo tão rápidos assim, né? Podia aprofundar mais. Primeiro que eu tenho vergonha, eu estou perdendo a vergonha agora. E segundo, que eu acho que o vídeo rápido, ele chama mais a atenção da pessoa, né? O morador. Então, eu faço um vídeo curtinho por dia ou por ambiente, e isso tem gerado para os meus clientes uma boa impressão. Quero mais, né? Isso, é bem isso mesmo. Tem cliente meu que assiste o vídeo e depois me manda, ô Cláudia, passa para mim o checklist de novo, né? Que eu vou aproveitar agora essa época do que a gente está em quarentena para organizar a minha casa, descartar as coisas que são importantes. Então, assim, né, Akra? Olha que bacana. Isso é o que o Rick falou ontem, né? De você estar sempre gerando valor, gerando novas informações, não falar só de imóvel, mas falar de tudo que tem a ver, seja com, né, com Sim. o entorno e, obviamente, nada melhor do que arrumar a sua própria casa, né? Ainda mais quando você está dentro de casa aí, preso alguns dias ou semanas, né? Akra, eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz um post falando de imóvel. Faz muito tempo mesmo, assim. Desde que eu comecei a entender que a gente precisa gerar valor em vez de você vender o produto, meu mindset mudou muito nisso e assim, por isso que o homestage entrou na minha vida no momento que fez meus olhos brilharem, sabe? Porque eu percebi que isso gerava muito valor na minha carreira de corretora. Então, assim, os meus clientes começaram a me ver com outros olhos. Ah, a Lê tá falando que eu sou linda nos vídeos sem vergonha. Não, Ale, eu fico morrendo de vergonha, por incrível que pareça, Akren. É uma fera. Ela é. Segue ela porque ela é uma autoridade. Eu já sigo o trabalho dela, acho que há uns 5 anos. Dei vários treinamentos para minha equipe com os trabalhos dela lá e de toda a Remax Divina. Então, Sim, ela é demais. Ela é demais. Eu sou fã dela desde antes de eu conhecer a Remax lá em Portugal. Eu já seguia a Lê, já era super fã. Então, é assim, né? Aí a primeira coisa, então, é fazer o descarte. Você vai lá e começa a descartar. E aí é impressionante. Se você fizer isso em um cômodo da sua casa, você vai ver quanta coisa você tem que realmente você não precisa. sabe que tem um aplicativo que, se eu não me engano, chama Box Top, se eu não me engano, que é uma empresa australiana que ela faz homestaging virtual. Ou seja, às vezes você não consegue fazer ou o teu cliente não quer fazer, você fala, não quer, tudo bem. Você tira uma foto daquela garagem toda cheia de tralha, né? E você manda essa foto para a empresa, eles cobram por foto, eles fazem tipo um Photoshop, vamos chamar assim, e depois você Tá? a gente fala, olha aqui, ó, como é que a tua garagem ficaria sem tudo isso. Aí ele visualiza, porque até então ele não conseguiu visualizar. Aí quando Ele ele não visualiza consegue. isso, entendeu? Então é muito legal. É importante, né, assim, né, tem muita gente que confunde home staging com decoração. Então é muito importante a gente deixar essa diferença, né? O home staging tem como objetivo neutralizar os ambientes para acelerar a venda ou a locação de um imóvel. Quando você contrata um profissional de decoração, de design de interiores, você vai deixar a casa com a tua cara. E aí sim, Sim. tu vai colocar parede rosa para tua filha, tu vai colocar, enfim, N coisas que você que é o contrário do que o home staging faz. Você neutraliza para você tirar a objeção do cliente. É muito interessante isso, né? Porque parece que é difícil, mas é muito mais simples do que parece, né? Você fazer o home staging, se você estudar e você aplicar a técnica, eu fiz isso numa casa agora, Akran, que eu peguei exclusividade e foi assim,
eu combinei com a cliente que a gente ia fazer toda a parte de descarte juntas, né? Porque não tem como chegar na casa dela e descartar. É a tua casa, né? Então, você que tem que saber o que você pode descartar. É bem importante colocar, que assim, ó, nessa época que a gente está vivendo, quando eu falo descartar, eu falo também em doação, né? Não estou falando para você pegar as coisas e jogar fora. É uma época bem importante para você pegar as coisas que estão em bom estado, você doar. Eu, por exemplo, outro dia eu fui fazer isso na minha cozinha. E eu descobri, por exemplo, que eu tinha acho que umas 4 panelas de mesmo tamanho. E eu nem cozinho. Então, assim, para que eu preciso ter 4 panelas do mesmo tamanho? Então, assim, se todo mundo que for vender a casa fizesse exercício do descarte, com certeza, na hora de você organizar a casa, ela fica muito mais fácil. Sim. Né? Então, assim, não é só descartar. Você fez o descarte, tem ambientes que são muito mais, chamam muito mais atenção do que outros, né? Até tem uma experiência uma pesquisa que eu li outro dia, que pela ordem é assim. O lugar que mais chama a atenção do cliente quando ele entra é a sala de estar, depois é a cozinha e depois é o quarto principal. E assim, eu chego a dizer que a cozinha e o banheiro são as partes mais difíceis da gente fazer o home staging. Porque geralmente tem muita coisa, né? Para você fazer o descarte ali, tem bastante coisa. Então, a primeira coisa que eu faço para o meu cliente, Acra, é entregar para ele um checklist de tudo que ele pode descartar. Né? Então, na cozinha, por exemplo, todo mundo tem uma quantidade enorme de potes de plástico, pote sem tampa, pote disso, pote daquilo, um monte de coisa que você não usa. Sim. E acredite, quando tem um monte de corretor aqui que vai, quando o cliente ele realmente está interessado em comprar a sua casa, ele vai abrir o armário. Então, assim, fazer home staging não é você pegar e entulhar as coisas dentro do armário para tirar uma fotografia bonita para colocar no portal e trazer o cliente para tua casa. Você tem que fazer de verdade, porque o cliente vai se sentir enganado se acontecer isso com ele, né? Então, tem que ser uma coisa real. A pessoa tem que fazer o descarte, organizar, fazer o home staging, fotografar, colocar no portal. E aí o mais importante do home staging, quando tem cliente com morador, é manter isso até a hora da visita. Perfeito. A gente fez isso no apartamento que tinha aqui na rua 2000. Acra, teu som sumiu aqui. Meu som? Peraí. Agora, voltou? Voltou. Deixa eu ver se eu colocar o meu aqui melhor. Me fala se voltou. Oi, oi, oi. Ah, melhorou. Melhorou. Ótimo, ótimo. A gente fez isso numa casa acho que um ano atrás mais ou menos, a Bibiana e o Guilherme e o Vinícius. Os 3 estavam trabalhando um apartamento e acho que era de um conhecido de alguém e aí estava na área de referência de outro, então eles meio que se juntaram para poder, né, conhecer naquela região de posicionamento. E aí eles chegaram lá, o apartamento era enorme e estava cheio de informação. Aí eu fui lá no dia que eles estavam fazendo. Eles entraram até de lava-jato, para ter uma ideia. Que era um apartamento grande, estava fechado. Eu cheguei lá, eles estavam de bota de borracha, estavam fazendo uma geral na casa. E não fizeram um home staging, porque não tinha uma técnica para isso, mas fizeram o descarte e mandando foto para a proprietária, e a proprietária não morava aqui, dizendo, você precisa disso? Eu posso tirar isso daqui? Eu posso colocar isso numa caixa? E daí foram fazendo. E no final eles compraram umas caixinhas de papelão, achei tão legal, e colocaram todas as coisas ali, coisas de cozinha, coisas do quarto 1, coisas do quarto 2, e colocaram e botaram fizeram um papelzinho impresso com um balãozinho da Remax e com o nome do que tinha ali, sabe? Que legal. E aí a proprietária adorou e a casa ficou outra casa. Outra casa, né? Não, é outra casa, Acra. Eu não sei se tu tem acompanhado ali no meu Instagram, mas eu tenho sempre colocado um antes e o depois que eu tenho feito, né? Sim, sim, sim. E assim, eu acho que foi antes de ontem, eu não sei,
eu coloquei de uma lavanderia, que geralmente é um lugar que as pessoas não chamam, não é uma foto que chama atenção no portal imobiliário, né? Verdade. E a foto gerou tanto comentário, me chamaram tanto no Instagram, ali no direct, falando, Cláudia, o que você fez com essa lavanderia, né? Porque assim, às vezes é uma coisa tão simples, né, Akram? Porque na lavanderia, por exemplo, a pessoa tem 15 rodos, só um funciona, mas ela tem 15 ali. Ela tem balde furado, tem balde disso, enfim. Se você deixar na lavanderia, por exemplo, só o que você precisa, essa lavanderia que eu fiz, por exemplo, eu deixei só o que precisava. Olha lá, o Pierre falou que essa foto ficou linda. O Pierre até compartilhou essa foto da lavanderia. Sim. Porque, na verdade, o que acontece, Akram? A lavanderia é um lugar que geralmente as pessoas colocam uma bagunça ali. Sim. E quando você entra numa casa, por exemplo, que a lavanderia está intacta, essa casa, por exemplo, que eu fiz, o que a gente fez? Fez todo o descarte do que a pessoa não usava mais e tudo que ela precisava, essa foto aí mesmo. Né? E tudo que ela precisava deixar à mão, né? Por exemplo, um paninho de limpeza, um álcool, uma coisa para deixar sempre a mão que ficava em cima da bancada, o que a gente fez? A gente colocou em caixinhas. De plástico mesmo. Só que aquilo já deu uma grande diferença. Aí você coloca um vasinho com uma flor. Porque assim, não é porque é uma lavanderia que ela não precisa estar arrumada. Ela tem que estar arrumada também. Perfeito. Não vai ficar uma barra de sabão ali em cima, assim, aparecendo, né? Isso, é o que eu falo sempre do banheiro, né, Akira? Assim, pra mim o banheiro, assim, meu marido fala que eu sou muito chata, né? Mas quando eu vou em hotel, por exemplo, o primeiro lugar que eu entro, eu não vou nem olhar o quarto. Eu já entro direto no banheiro para ver se o banheiro é bonito, se o banheiro tá limpo, enfim. Então, assim, eu lembro muito quando eu fui fazer uma captação de uma casa, que eu entrei no banheiro e ela tinha, assim, as toalhas penduradas no box, coisa que a gente faz normalmente, né? Pendurada a toalha no box, era uma de cada cor. E eu tava com um cliente, porque era assim, um cliente, ele viu essa casa no portal, pediu para eu ir atrás, eu consegui marcar com o proprietário, na época que eu não trabalhava com exclusividade, trabalhava nessa loucura de trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então eu liguei para esse cliente, falei, olha, eu tenho um cliente que quer visitar sua casa, posso ir agora? E aí cheguei na casa de surpresa. E aí quando eu entrei nesse banheiro, Akram, por exemplo, tinha toalha pendurada, tinha roupa íntima pendurada dentro do box, e aquele sabonete, assim, né, com cabelo, pelo, sei lá, enfim. Porque, assim, o cliente e eu também, a gente deu um passo para frente e 5 passos para trás. Sim, imagina. Então, é assim, aí aquilo me causou uma sensação tão estranha, e eu percebo que quando você faz o home staging, até nesses ambientes que a pessoa costuma ficar pouco tempo, ela fica mais tempo. Ótimo. Porque assim, ela entra num banheiro que tá arrumado, que tá organizado, que tá limpo, né? Que as pessoas não têm, quando colocam a casa para vender, uma coisa que eu falo que é bem importante fazer é uma limpeza profunda, por exemplo, no rejunte, é uma coisa bem importante. E muita gente passa batido, né? Passa normal. E isso faz uma diferença muito grande, porque quando o home staging está feito, o cliente comprador, ele dedica muito mais tempo para visitar o imóvel, ele se sente aconchegado naquele ambiente. Ele tem então, tempo, né, de observar os detalhes, né, é prazeroso estar ali naquele local observando, não é aquela coisa... Que você é isso que você disse, é prazerente, é o efeito uau, né? É o efeito do cara entrar e falar, uau, eu me vejo nessa casa, né? Então Verdade. Aí ele entra realmente no banheiro, ele vai até o box, porque como tá limpo e tá organizado, ele se sente à vontade até de tocar. Então, teve uma pergunta aqui em cima da Alessandra Fonseca, a Alessandra, inclusive, uma corretora top lá de Minas, lá da Remax Espaço, e ela vai ser a nossa entrevistada amanhã, inclusive, aqui vai estar compartilhando com a gente todos os resultados dela. Que legal. E ela também, assim como vocês, ela tinha um pouquinho de vergonha de fazer vídeo. E hoje ela me mandou um vídeo sensacional. Parece uma atriz de Hollywood, parece que já está fazendo curso de teatro, porque mandou um vídeo super despojado que eu adorei. Vou colocar o vídeo daqui a pouquinho no Instagram, vocês vão ver. E ela fez uma pergunta aqui sobre a questão da limpeza, né? Ou seja, quem paga essa faxina? Ou seja, você vai chegar lá, você já combina com ele antes? Ou você leva uma faxineira para fazer essa limpeza antes? E quem paga por isso? Como é que funciona? O proprietário paga. É o próprio proprietário que paga. Quando você faz um pacote de home stage, né, Akram, porque que acontece? No meu caso, né, eu trabalho de 2 formas. Tem várias formas, né? A Chay, por exemplo, eu não sei se ela está aí ainda, a Chay trabalha com imóveis cenográficos, que é quando você tem um apartamento, uma casa vazia,
E a gente sabe que quando uma casa está vazia, o cliente não tem a percepção do tamanho, né? Ele não tem essa visualização. Então, a Chay, ela é especialista em imóveis cenográficos, que não é a minha área. Como eu trabalho só com imóveis de terceiros e imóveis com morador, o que eu faço? Eu tenho duas formas de trabalhar. Eu posso trabalhar só a consultoria, o cliente me contrata, e aí ele me manda as fotos, ou eu vou na casa dele, enfim, e eu falo, olha, aqui você pode... Como mais ou menos esse cara que você disse que mandou a foto do antes e depois, né? Então eu passo para ele e ele pode fazer isso sozinho. Ele me contrata, me paga uma consultoria e eu faço isso para ele à distância. Ou eu vou lá e falo, olha, aqui você descarta isso, descarta aquilo, coloca isso, coloca aquilo, dou dicas e ele faz. E eu também faço home staging day, que aí eu cobro por hora, e aí eu também faço já uma lista de materiais para comprar, que esse cliente pode comprar, por exemplo, uma colcha branca, uma almofada tons de terra, enfim, aí tem várias técnicas de home staging que a gente coloca, que eu cobro por isso também, e eu vou para casa desse cliente e eu monto o home staging. Essa casa da lavanderia, por exemplo, foi uma casa que eu fiz o home staging day. Eu fiz todo o processo, desde o descarte junto com a cliente até a finalização. E essa cliente eu pedi para ela, eu fui com um fotógrafo, né, profissional, fazer as fotos, e eu pedi para ela sair da casa, que eu queria que ela visse o antes e o depois, literalmente. E essa cliente saiu, ela saiu com o marido, com o filho, enfim. Quando eles voltaram para casa, eles não acreditavam no que eles estavam vendo, porque a diferença era tão grande, né? Tipo assim, tinha ambientes, por exemplo, que eu não tinha feito muita coisa. Ontem eu postei a foto do quarto infantil. Eu troquei a colcha, coloquei uma colcha branca, coloquei uma almofada neutra e a gente arrumou um pouco ali os brinquedos, tirou. Você não acredita, Akram, a reação da criança quando ele entrou nesse quarto? Que delícia. Para mim, até hoje, foi o meu maior presente. Então, assim, ele não acreditou quando ele viu aquilo. Né? Ele é um menino. Ele olhou aquilo e ele falou assim, não, eu não acredito que meu quarto ficou assim. Porque para ele gostava do quarto dele como o quarto dele estava. Claro. Só que até para ele, como morador, ficou muito mais bonito aos olhos dele aquilo descartado, organizado e com o home staging feito. Imagina a diferença que faz para quem vem, né? Quem vem de fora. Então, se até quem está acostumado, né? Com certeza. Akram, eu fiz um teste que eu queria compartilhar aqui contigo em primeira mão. Eu coloquei um imóvel no portal, no Imóvel Web, eu coloquei o mesmo imóvel, no mesmo dia, tá? Eu fiz um anúncio com as fotos, com o home staging. Antes e depois. E eu fiz um outro anúncio, né, com as fotos do antes. Eu fiz de propósito, porque isso foi a semana passada, tá? Depois eu te passo os dados exatos assim. Mas ontem à noite eu olhei para ver, até antes de a gente poder conversar, as fotos, porque eu coloquei a mesma foto, tá? Eu coloquei a foto, foi até a foto da cozinha que eu coloquei. Coloquei a foto da cozinha com o home staging antes e coloquei a foto de capa da cozinha sem home staging. Ela teve 6 vezes mais visualização. A chamada é a mesma, o preço da casa é a mesma, o texto é igual, é tudo igual. Tá? Eu fiz de propósito porque eu queria ter essa métrica dessa casa específica. Ela teve 6 vezes mais visualizações do que a casa que estava sem o home staging. Claro, aquilo que tem apelo, que é bonito aos olhos, você clica para ver, tem interesse de clicar para ver. Se é uma coisa feia, que você já vê naquele thumbnail que não vale a pena, você passa batido. Por isso a importância de fazer também fotos profissionais, com a iluminação adequada, com o ângulo adequado, né? Então, mas também não adianta ter uma foto profissional com o imóvel desorganizado. Não adianta. Eu vejo muito isso. Né? Sim, é por isso que assim, o home staging a cada dia me apaixona mais e eu a cada dia quero estudar mais e me aperfeiçoar mais, porque assim, são tantas técnicas, Akram, que a gente usa, assim, de pequenos detalhes, mas que fazem tanta diferença, e é sempre importante frisar isso para quem vai começar a fazer o home staging, o cliente precisa ter ciência de que a casa dele vai ter que ficar arrumada daquele jeito quando ele for receber visita. Eu hoje...
como eu trabalho só com exclusividade, para mim é muito mais fácil fazer isso. Porque o que eu faço? Claro. Quando eu vou levar o cliente lá, eu já programo antes com o meu cliente vendedor, né? As casas que eu fiz o Home Staging Day, por exemplo, eu mesma vou um pouco antes e a gente organiza novamente. Mas o cliente tem que ter essa ciência de que se ele investir o tempo, investir o dinheiro dele, ele tem que manter aquilo. A gente sabe que não é Perfeito. fácil, mas ele precisa manter aquilo. É geralmente um dos bens de maior valorização que a pessoa tem, né? Eu faço Sim. muito uma analogia com o automóvel. O cara quer vender o carro, ele manda pintar, manda passar pretinho nos pneus, manda desamassar, manda fazer tudo e gasta lá R$ 1.000, sei lá, 2.000, mandar uma geral no carro. Um carro Isso que vale aí. 40, 50. Aí o imóvel dele vale 500, vale 10 vezes mais ou mais ainda. E ele não quer fazer nada, né? Sabe? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Exatamente. Outro dia eu fiz uma comparação exatamente essa. Se quando você, por que que você arruma o seu carro quando você vai vender e você não faz Exato. a mesma coisa com a sua casa, né? A impressão que eu tenho é que a pessoa fala assim, ah, eu vou vender assim e deu. E não, muito pelo Não, contrário. Se você, eu lá que eu vou vejo passar um pessoas. dado aqui, Eu vejo diga. pessoas que às vezes tiram coisa das casas. Ah, eu vou tirar esse lustre daqui, eu vou levar embora que o lustre é bonito. Eu vou levar. Sim, sim. Começa a tirar a lâmpada. Tem gente que tira a lâmpada. Fala, pelo amor de Deus, é o Tem. oposto, né? Eu fiz uma Então, postagem outro dia, Akram, deixando um alerta para os clientes vendedores, assim, muito cliente vendedor que sai da casa, né? Ele deixa a casa vazia, eles desligam a luz, né? Para olha só. economizar aí R$ 30, sei lá. Eles mandam cortar a luz. E isso para o corretor de imóveis é terrível. Primeiro que você Péssimo. limita o horário de visita, né? Porque eles não conseguem visitar quando a luz do sol já foi-se embora, você não consegue mais visitar esse imóvel. E segundo, que aquilo fica uma coisa tão fria, tão desleixada, Ah, e é R$ 30 que o cara vai gastar. exato. E outra, Nem isso, a não até ser para juntar fazer um... fotos. Tudo, luz é tudo, né? E outra, tem a Tudo, a diferença também iluminação. da luz branca e da luz fria e da luz quente. Faz muita diferença Muita também. E diferença. imagina No sem luz, né? homestaging, nas fotos que a gente faz de homestaging, quando a gente faz, a gente geralmente deixa um abajur ligado, que ele traz um aconchego maior, né? A gente se sente mais aconchegado quando tem uma iluminação bem feita. Então, Uhum. assim, é tanta técnica, né, Akram, que tem no homestaging que a gente pode usar, e isso de fato acelera mesmo a venda do imóvel. Assim, eu Não. acompanho muito a Associação Internacional de Homestaging da Espanha. E ali eles colocaram um dado outro dia que assim, 80% dos imóveis que passam por homestaging são vendidos em até 3 meses. Olha só. Né? A gente não pode comparar isso com o Brasil ainda, como eu disse, a gente não tem esses dados ainda para poder compartilhar. Em breve a gente vai ter, tem uma galera trabalhando isso para a gente ter esses dados do Brasil também, mas a gente sabe pelos app imóveis, até falei com o Denis a semana, umas 2, 3 Denis semanas. estava aqui, eu vi ele mandar um oizinho mais cedo aqui, então O Denis é um tava querido, te prestigiando. o Denis é um super querido, assim. E eu conversei com ele outro dia para ver se tinha algum dado novo do Zap, né? Mas os dados do ano passado, por exemplo, um imóvel no Brasil leva em média 462 dias para ser vendido. Imagina. Então isso é muita coisa. Se você Mas isso comparar é com fruto da péssima qualidade do serviço dos corretores de imóveis que passa pela. Tá aí o Denis, grande Denis, uma fera aí. Vamos combinar uma live, hein, Denis? Tu que é uma enciclopédia do mercado imobiliário. Acho que é a pessoa que eu deveria ter feito a primeira live, não era nem fazer o uma live, mas fazer a Denis live. O Denis Acra, assim como muitas pessoas que são importantes na minha carreira, você é um deles, os meninos do Café Imobiliário, enfim, a Chay, que está aí, são muito importantes na minha carreira. O Denis, eu conheci ele recentemente, assim, e ele tem sido um presente. A gente tem compartilhado muita informação, muita coisa boa, e para mim é sempre um aprendizado, assim. Eu, Sim, como sim. gosto muito de estudar, meus olhos brilham quando pessoas assim entram na mingente vida. Com certeza. Pessoas que vêm para somar, né? De forma genuína. Pessoas que estão para se doar, para justamente fazer esse mercado se transformar. Porque eu falo sempre, não adianta. A gente está aqui falando de homestaging. Mas se você não trabalha com exclusividade, você não pode fazer homestaging. Você vai fazer para os outros. Para os outros. Você vai botar teu trabalho à toa, né? Até por isso, Teoricamente. que me perguntaram se eu cobro, né? Então, assim, eu já fiz homestaging em troca de exclusividade. Foi um dos meus primeiros trabalhos, mas depois eu comecei a perceber que, assim, eu preciso cobrar. É um trabalho, eu estou estudando para isso, eu me aperfeiçoei Claro. para isso. Então, assim, não é uma coisa cara, o cliente não me paga nenhum absurdo, enfim, mas é um trabalho que precisa ser pago, até para o cliente valorizar depois ele Valorizar. feito na Perfeito. casa dele. Enfim, e para o imóvel que não tem exclusividade, justamente é isso, né?
eu faço home staging, se ele quiser colocar com mais uma outra pessoa, enfim, mas o meu trabalho, então assim, eu brinco que eu consegui unificar duas coisas na minha vida agora, né? O home staging com a corretagem. Então eu Uhum. ganho duas vezes, vamos dizer assim. Eu Perfeito. ganho, e assim, de tudo, né, Acre, independente do dinheiro ou não, o que para mim o home staging me trouxe na minha carreira é, é é fazer brilhar os olhos, sabe? Assim, eu tenho paixão por fazer captação, que era uma coisa que eu não gostava muito. E a E, captação para mim está chegando agora por indicação, e para mim isso não e, tem e preço. isso que eu ia falar, isso, sabe como que se chama? Na Remax a gente chama isso de posicionamento. Porque uma coisa é Isso, especialização, você ser especialista em algo. Outra coisa é as pessoas lhe reconhecerem como especialista em algo. São coisas bem diferentes, são, né, a contramão. é Uma eu contramão. mostrando para elas, outras elas me percebendo. E quando ela te percebe, você está posicionado, as pessoas passam a te procurar, você passa a ser referência, elas passam a te indicar, né? Então você para de ter que você fazer o trabalho o tempo inteiro. E a gente sabe que quem vem indicado vem. A venda é muito mais rápida quando uma pessoa te Claro, indica, tudo. né? Ontem eu E, recebi uma ligação, foi muito assim, bonitinha até, porque a pessoa não sabia falar homestage, mas ela me falou, Cláudia, me indicaram você porque me falaram que você arruma a casa para eu vender. olha Então, só. assim, eu achei demais, assim, né, a pessoa não tinha conhecimento do termo homestage, enfim, mas já veio indicado assim, ó, fala com a Cláudia porque ela arruma a casa da pessoa antes de vender. Então, assim, Claro. isso para mim, Essa diferenciação, né? Tem uma frase que eu adoro que fala assim: o diferente nem sempre é melhor, mas os melhores são sempre diferentes. Né? é E eu isso concordo mesmo. plenamente. As pessoas estão cansadas demais do mesmo, né? Cansado da mesmice. Ninguém mais tem tanta informação. A gente tá coberto de informação que para você dar atenção para alguém tem que ser relevante, porque Com senão você não certeza. coloca a sua atenção ali, né? Então acho que esse trabalho que você está fazendo, você está agregando muito valor para a vida das pessoas, para o bem-estar delas, sobretudo, e Sim. potencializando também a venda do imóvel. Perfeito. Você está de super parabéns. A gente tem mais Obrigada, Acra. 3 minutinhos aqui, infelizmente a live já está quase. Vou pedir pro Instagram umas lives de 1h30 agora, 1 hora tá ficando pouco. Você vê, né? A gente sempre acha que vai demorar e passa super rápido, né? Passa super rápido, verdade. É verdade. Mas é isso, Acra, assim, quem quiser me procurar aí, eu vi que alguém me perguntou sobre o checklist, quiser me mandar ali no direct ali, eu passo. É uma coisa bem simples que eu fiz, mas que me ajuda muito na hora da captação, passa uma importância disso para o cliente vê que você é uma pessoa organizada, que você está realmente em busca de fazer o melhor para o imóvel dele, porque de Perfeito. fato eu fui estudar o home staging, porque o meu maior objetivo como corretora é vender o imóvel, né? Então, Perfeito. assim, eu me aprofundei nisso porque o meu maior interesse não é só tirar fotos bonitas, meu maior interesse realmente é fazer a aceleração da venda desse imóvel. Não, muito bom. E você comentou da Chay, a Chay até falou que vai fazer uma live também com a Glauci, né? A Glauci Isso, ela me Santos. falou. Muito legal. E se você quiser, Chay, se você tiver aí, quiser colocar aí o site, é chay.com, é isso? .com.br? Chay.com.br. A Chay vai lançar no dia 4 de maio o primeiro vídeo da sériezinha que ela vai fazer de 4 vídeos. E assim, vai ser bem bacana. Eu recomendo super quem quer fazer o curso da Chay. A Chay mudou a minha cabeça, ela é uma pessoa super aberta. Eu tiro muita informação, eu pergunto muita coisa para ela. Eu ainda não sou 100%, né, stager, mas tudo que eu tenho dúvida, ela me ajuda, eu mando foto, ela me ajuda, enfim. Quem quiser fazer o curso, eu super recomendo. Não, perfeito. Obrigado por compartilhar. O Marcos Araújo falou isso com a gente a semana passada, né? A carreira dele mudou, transformou quando ele passou a dar e não a querer vender tudo, ou seja, dar informação, né? E automaticamente as Isso, pessoas viam ele uma autoridade, acabavam indo atrás, enfim, para outras coisas, acabava gerando negócios. Assim como para você a mesma coisa, a tua generosidade, eu tenho certeza que isso vai trazer de volta, né? As pessoas todas vão te procurar, você passa a ser uma referência. Se eu tiver algum amém. imóvel para fazer, alguém que, né, para indicar em Floripa, muitas pessoas vão poder te indicar também, só pela referência que você é. Então eu queria te agradecer demais e Eu que te dizer agradeço, Acra. que a gente está aqui de portas abertas, queremos fazer muita parceria contigo, quem sabe até ter você conosco, quem sabe um dia. Então, sabe, fica aqui o meu convite desde já. Meu super parabéns e Beleza, meu Acra, muito muito obrigado. obrigada. Eu te agradeço muito, obrigada pela tua audiência aí, para todo mundo que comentou aí. E mais uma vez te agradeço muitíssimo pelo convite. Para mim foi uma honra ser uma das suas convidadas aqui nas tuas lives. Imagina, obrigado, o mérito é todo seu. Então, Um assim que beijo acabar essa grande. quarentena, a gente se vê pessoalmente.
Com certeza, tá? Sucesso, Beleza. cada vez mais sucesso. Beijo, obrigado, Parabéns pelo seu Átila. trabalho. Obrigada, Obrigado a você. beijo. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.